confessar que sinto-me bem em estar com os irmãos, em podermos participar juntos deste culto ao Senhor, neste momento. E também agradeço a você que nos sintoniza aí pela mídia. É muito bom estar com você também nesta noite. Nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, bem como abençoe a nossa também aqui nesta noite, através deste culto. Estamos em um chamado fim de semana prolongado, em que nós entendemos que há um prejuízo no culto, não é? Em função de que as pessoas acabam viajando, acabam assumindo compromissos nesse final de semana prolongado, e a igreja acaba sendo prejudicada com a frequência. Mas vamos lá, vamos prestar culto ao Senhor. Para Deus não faz diferença o número, não é? Então vamos adorar ao Senhor, vamos colocar em pé neste momento e vamos orar ao Senhor. Vou pedir que alguém leve o microfone lá para a irmã Eunice. Quem pode levar o microfone para a irmã Eunice? Ok? Graças a Deus, a irmã Eunice veio hoje de manhã, à noite. Eu fico feliz cada vez que vejo a irmã, porque eu entendo a dificuldade que a irmã tem para vir à igreja devido ao seu problema físico. Vamos orar, oremos. Oremos. Senhor, meu Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos desta, Pai. Estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus alegre, Senhor Jesus, para aprender, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, Deus, e também possamos estar praticando em nossas vidas, Senhor Deus, para que nós possamos ser diferentes das pessoas do mundo, para que nós possamos dar bom testemunho do Teu Evangelho por onde nós andarmos, Jesus. Que nós possamos vir confessar que Jesus Cristo é Salvador de nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelas bênçãos da vida dessa igreja. Obrigado pelo pastor, pelo ministério dele, que o Senhor esteja abençoando ele. Ó Deus, abençoa o ministério, Deus, e dando entendimento a ele da tua palavra cada dia mais, Senhor Deus, para que ele possa estar nos auxiliando com a mesma, para que nós possamos aprender a ser crente melhor, Senhor Deus, e te servir, Pai, espírito e em verdade, Pai. Abençoa o culto, Deus, abençoa a tua palavra que vai vir agora até a nós, que venha de encontro, Pai,
nossa necessidade, ó Pai, que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos, meu Pai. E possamos estar também praticando em nossas vidas, Deus, para que nós possamos estar sendo melhores para te servir, meu Pai. Obrigado por tudo. Nos dê um bom culto, nos dê uma boa noite de descanso na tua presença. E nós possamos estar sempre te buscando, Deus, sempre te adorando, Pai. E sempre entendendo, Pai, que sem ti nada nós somos, meu Pai. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Aí de pé, vamos cantar o hino de número 183 do cantor cristão. Hino número 183. Título do hino é A Luz do Mundo. 183, você pode achar pelo Google, procura 183 Google Cantor Cristão, ok? E tem no boletim, não, no boletim não tem, o boletim é o hino oficial, não é? E tem aqui no monitor também, vamos lá, 183. Hino oficial, vamos lá, cantamos 202 do HCC. Esse é Google mesmo, ou nosso monitor aqui, não é? Vamos lá, 202 HCC. Ele é meu e teu, Senhor. Presta atenção na letra desse hino, irmão. Ele é meio assim, cheio de curvinha para cantar, mas tem uma letra belíssima. Vamos lá. Amém.
abertas, mas você que nos visita não tem a obrigação de dar absolutamente nada, tá? A tua presença nos alegra, viu? Você não é coagido, nem forçado a nada, tá bom? Então vamos lá, enquanto executar uma música, se algum irmão trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá depositar. Agora as crianças vêm aqui na frente. Hoje tem classinha, né? Tem uma coisa para falar, Karina? Não. Você tem alguma coisa para falar? Não sei se você tem alguma coisa para falar. Não, só vocês dois aqui, né? Cadê as crianças? Boa noite, irmãos. É rapidinho. Olha só, vim falar aqui, né? Departamento infantil. A gente vai passear, colocando aí a nossa fé em ação. Vamos mostrar aí como nós somos obedientes, como nós aceitamos a Jesus, como nós falamos de Jesus para os nossos amiguinhos, mas sabe como? Um passeio bem legal. Então, sábado que vem a gente vai estar aqui na igreja às 10 horas. Quem quiser, qualquer irmão que quiser ir conosco, não tem problema nenhum, tá bom? De pequenino a grandão, todo mundo é bem-vindo, tá bom? Então, sábado às 10 horas nós vamos passear um pouquinho. E lá também nós vamos ter um momento, né, de devocional, de contemplar as maravilhas que o Senhor nos fez. Amém? Amém. Vamos cantar. Vou cantar o meu, você sempre tem que cantar o meu, não é? Alegrei-me quando me disseram. Tem a música aí? Alegrei-me quando me disseram. A Cariana tem a música aí, ó. Vamos lá. É para vocês cantarem também, pessoal. Pensa que são as crianças? Vamos lá. Oh, esse cara não para. Vamos lá. Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos ambos a
em Marcos, capítulo 11. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 11. Versículos de 20 a 24. Marcos, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Vamos colocar em pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Vou trazer um pouquinho mais, o pessoal reclama que está saindo baixo aí na mídia. Vou tentar falar mais perto aqui, para melhorar o som. Vamos lá, Marcos capítulo 11, versículo de 20 a 24. Vamos lá. Todos juntos? Leiamos Marcos 11, de 20 a 24. Todos juntos, vamos lá. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se falar aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Pedimos-te, no nome de Jesus, que ela abençoe as nossas vidas, que ela mude o nosso coração, que ela mude a nossa forma de ver o Senhor, que ela mude a nossa forma de ver o nosso próximo. Perdoa-nos por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se. Meus irmãos, gostaríamos de conversar um pouco com vocês sobre o assunto, a moeda do cristão. Se eu falar para vocês o que é dólar, todo mundo sabe o que é dólar, não é verdade? Libras esterlinas, todo mundo sabe, não é? O dinheiro europeu, não é? O euro. E estava comentando em casa, já adiantando o assunto, né? Aí eu falei errado. Perguntei lá, a coroa da onde que é? A coroa é da Noruega. Eu falei que era do Peru. A coroa é norueguesa, tá? É um dinheiro forte também, né? É um dinheiro forte também. Enfim, se perguntar o nome dessas moedas, vocês sabem. Porque todos os dias são divulgados preços, não é? E o dólar, principalmente, você pergunta no Google qual que é o dólar do dia, não é? E eu vim de uma época em que a inflação era muito alta, eu comento sempre isso lá em casa. Vocês que são mais jovens não sabem disso, tá? Nós tínhamos duas formas de proteger o nosso dinheiro. Uma forma era, no final do dia, nós fazermos um pool de valores. Um componente da sessão, por exemplo, a sessão tinha 10, 12 pessoas, um componente arrecadava tudo que os outros tinham na conta e punha na conta dele. Se eu tivesse 200, ia para a conta dele, outro tinha 300, outro tinha 400, outro tinha 1.000, ia tudo para a conta dele, e aquilo era aplicado numa conta chamada overnight. Tinha planilha, tudo direitinho, tudo bem organizado. E o chefão dizia: passou a perna no companheiro, é mandado embora. Não tem perdão, e mandava mesmo. Então não tinha enrolação. Não sei quanto se lembram aqui do overnight. Seria o CDB hoje, tá? Porque o CDB também é diário, não é? Mas por que você está falando isso? Na data vocês vão saber. Então a gente protegia. No outro dia de manhã,
você depositava R$200, você tinha R$200, R$206. Porque o dinheiro rendeu naquela noite 3%. Vocês veem como é que era a alta inflação. 3%. E a outra forma, se você não fosse usar o dinheiro durante o mês, você comprava dólar. Não é? E tinha muito, não tinha câmbio, tinha um câmbio oficial, mas ninguém comprava no câmbio oficial. Porque tinha problemas, mas então, o que você fazia? Você comprava dólar, vendia dólar. Você precisava do dinheiro, você tinha dólar, vendia dólar. Você queria proteger seu dinheiro, você comprava dólar. E isso era amplamente comercializado, todo mundo sabia disso, não é? Então, se você protegia, porque se você tivesse o dinheiro na tua mão parado, no final do mês, você tinha 80% a menos. Pensa bem, irmão. O que é 80% de R$100? Se você começasse o mês com R$100 e ficasse com R$100 até o fim do mês, no final do mês, esses R$100 estavam valendo R$20. Era isso, irmãos. Eu enfrentei essa realidade, não é? Em 1984, foi implantado o real, e aí as coisas passaram a mudar, houve uma estabilização maior, tudo, tá? Então, nós queremos proteger o nosso capital, nós queremos proteger o nosso recurso. Então, a gente passa a conhecer as moedas. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem e conhecessem um pouco, é que na vida espiritual, nós também temos uma moeda. Para sobrevivermos aqui, nós sobrevivemos com a moeda do nosso país. Mas para sobrevivermos aqui, espiritualmente, nós precisamos de uma moeda. Eu quero deixar bem claro que não tem como sobreviver se não usar essa moeda. Não tem como sobreviver espiritualmente na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja, não tem como sobreviver. Então, a temática do nosso texto é fé. E fé é moeda para a nossa vida espiritual. Que fique bem claro o que eu disse. Fé é a nossa moeda para a nossa vida espiritual. Nós estamos tão cansados de ouvir isso, que a gente acha que bobagem. Mais uma vez o pastor vai falar sobre isso. Eu quero dizer que isso é importante. Eu quero dizer que isso deve ser levado a sério. Eu quero dizer para vocês que isso não é brincadeira. Não é? Nem de bom gosto, nem de mau gosto. Isso não é brincadeira. Levamos na brincadeira, empurramos com a barriga, mas isso não é brincadeira. E Jesus deixa bem claro através desse texto que isso não é brincadeira. Então o texto nos mostra que Jesus passou pela manhã, juntamente com seus discípulos, diante de uma figueira, e eles viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. No dia anterior, Jesus passou lá, diante daquela figueira, precisando dos frutos daquela figueira, e aquela figueira não tinha nada para oferecer para Deus, porque Jesus é Deus. Então, aquela figueira não tinha nada para oferecer para ele. E o texto nos diz que ele amaldiçoou a figueira e amaldiçoou na frente dos seus discípulos. É claro que, dentro do meu entendimento muito limitado, dentro desse contexto, Jesus queria ensinar justamente essa lição para os seus discípulos. Porque com Cristo não acontece nada sem significado. Na nossa caminhada com Ele, não acontece nada por acaso. Talvez o que você esteja passando no momento, você pense que é um acidente da vida, que a vida é assim mesmo, não é? Que essas coisas acontecem. Não é nada disso, meus irmãos. Não é nada disso. Não existem por acaso em nossa caminhada com o Senhor Jesus. Guarde isso. Não existem por acaso. Em tudo que nos acontece, nós precisamos refletir, nós precisamos tirar lições.
Porque a nossa vida é uma caminhada pelo deserto. É interessante que, falar em deserto, naquela caminhada por aquele deserto, tudo o que aconteceu ali é para que o povo aprendesse lições, é para que o povo desenvolvesse a moeda que eles tinham, que era a moeda da fé. Infelizmente, aquele povo não aprendeu. Eles não aprenderam o significado das provas pelas quais eles passaram. Eles não aprenderam a se satisfazer com aquilo que Deus tinha para dar para eles. Eles queriam mais. E eles desafiaram a Deus. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Não caiam na besteira de desafiar a Deus. Não caiam na besteira de ofenderem a Deus. É melhor dizer para ele: Senhor, eu não estou entendendo, está me machucando muito tudo isso que está acontecendo, mas me ajude a aceitar e me ajude a caminhar com o Senhor. E uma das minhas orações ultimamente tem sido esta também. Inclusive faz parte da letra de um hino do cantor cristão. Ajuda-me a não murmurar. E às vezes estou conversando com a mulher e já entra um assunto de crise. Aí eu falo para ela, vamos parar com esse assunto, vamos parar. Porque esse assunto vai me levar a murmurar. Vamos parar, não quero ver isso, não quero ver isso. Já está olhando na internet alguma coisa lá, e é uma desgraça, alguma coisa, uma criança sofrendo alguma coisa. Eu digo, não quero ver. Não quero ver porque eu não quero ficar triste, não quero ficar chateado, eu não quero murmurar. Não é? Não faço isso mal educadamente, é claro. Não é? A gente tem que aprender a conviver com o cônjuge de forma respeitosa. Temos que aprender. É difícil, hein? Não é? Para ambos os lados, não é fácil. Porque são duas cabeças pensantes, duas cabeças que raciocinam, mas é uma questão de evolução. Aí eu acredito na evolução. É uma questão de evolução, de amadurecimento, de compreensão e de respeito mútuo. Sem isso, não tem como o casal sobreviver. Mas o assunto não é encontro de casais, não é? O assunto é outro. E vamos entrar aqui. Então Jesus queria ensiná-los. Então não existe por acaso. Isso não foi um incidente nem um acidente. O texto disse que eles viram que a figueira se tinha secado. Observação. Você observa as coisas que acontecem na vida? Chegou na empresa, aconteceu alguma coisa lá. Estou falando em tese, tá, irmãos? Aconteceu alguma coisa lá, você diz assim: nossa, foi um acidente. Não foi. Foi um incidente. Não foi. Não é? Aí você deve cantar: cada vez que a minha fé é o quê? Mas eu não canto isso não, né? Você xinga todo mundo, não é? E cada absurdo que acontece com o crente, irmãos, crente escandaliza tanta gente, não é? Então, vamos consertar como crente, né, irmão? Vamos consertar a vida. Vamos acertar a vida, irmão. Vamos acertar perante Deus, vamos acertar perante os homens, não é? Então, aquilo que aconteceu lá, que você chegou na firma, não foi incidente. Você pode estar sendo provado para ser aprovado. Ok? Então, eles viram, aprendam a ver. Quem vê consegue fazer a leitura. Quem vê com os olhos consegue trazer para a mente. E trazendo para a mente, você pode pensar, você pode analisar. E você pode tirar conclusões. Aí tem o pessoal que fala: você é de Deus. E se você é de Deus, não é assim que o pessoal fala? Nossa, aquele fulano é de Deus, não é? Mas se você é de Deus, você pode refletir, você pode pensar: pô, eu sou de Deus. O que será que Deus quer falar comigo? Você perguntou para ele: o que será que ele quer falar comigo? O que nós vimos hoje de manhã? Qual a primeira lição de hoje de manhã?
é que Deus... Ó, meu irmão, eu não vou pregar mais. Se vocês não me apresentarem a primeira lição que Deus quis falar para nós hoje de manhã, qual que é? Já disse nas entrelinhas, né? Qual a primeira lição do texto de manhã? Que Deus... Vou encerrar minha carreira. Vou encerrar. Que Deus está onde Ele está. Deus o quê? Ele está onde Ele está. E a gente que Deus está onde Ele está. que a gente Então, Ele está mesmo. Ele está mesmo. Deus está onde a gente deixou. Como é que é? Deus está onde a gente deixou. Não, a lição, eu falei assim, ó, Deus tem uma lição número 1, eu vou falar o número 2, tá? Tem o fato histórico e tem a esperança que Deus nos traz. Mas o número 1, o que é? Número 1, Azarias ouviu quem? Deus fala. Não foi isso? Primeira lição de hoje, Deus fala com seus servos. O que Deus quer falar comigo? Pessoal, isso é real, isso é verdade. Deus fala conosco. O grande problema é que a gente... Lembra da criança, né? A criança está de costas, ó, dá uma olhada se a criança está ouvindo o que eu estou dizendo. Será que tem um problema auditivo? Nós precisamos acertar a nossa audição, né? Vai lá, compra um aparelho espiritual lá, um aparelho auditivo espiritual, né? Para poder aprender a ouvir a voz de Deus, não é? Então, eles viram, eles observaram. Nós precisamos aprender a observar o que Jesus faz, observar o que acontece na vida, observar o que acontece na vida dos outros, observar o que acontece na nossa vida, para então tirarmos conclusões que nos ajudem nessa caminhada com o Senhor. Vamos lá. Eu nem vou comentar aqui o que eu anotei, já vou para o segundo item aqui. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Vejam só, o que Pedro fez primeiro? Viu. Depois o que ele fez? Lembrou. Olhou para a figueira seca. Lembrou. Jesus amaldiçoou a figueira. Ele viu, lembrou, e o que ele fez? Ele provocou Jesus. Nós precisamos provocar Jesus, no bom sentido. Provocar. Senhor, por que é que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que é que eu estou passando por essa fase? Senhor, eu confio, eu estou aqui diante do Senhor, eu estou dizendo que eu quero renovar as minhas forças, a minha confiança no Senhor. Senhor, por que é que está acontecendo isso? Pedro queria uma explicação. Ele viu e ele lembrou. Então ele relacionou. Amaldiçoou, secou. Era uma vida que não tinha nada para oferecer para o Senhor. Pessoal, uma vida que não tinha nada para oferecer para o Senhor. Secou. Interessante isso, né? A figueira que tu amaldiçoaste. Pedro sempre na frente das outras pessoas, observando as consequências do que aconteceu com a figueira diante do Senhor. O que Pedro fez? Provocou uma resposta do Senhor e provocou um diálogo. Você faz isso, eu faço isso. A gente provoca um diálogo com Deus. Claro que Pedro estava ali, vendo Jesus pessoalmente, convivendo com Jesus. Mas a gente não pode provocar esse diálogo só porque Jesus já subiu. Nós não estamos de brincadeira aqui, né, irmãos? A gente tem que conversar com Ele. Tem que provocar esse diálogo com o Senhor. Tá? Então, aí o texto mostra que Jesus respondeu e disse-lhes: tende fé em Deus. Vejam só, a fé é uma fé definida. Tende fé em Deus. Eu ouvi essa expressão, e quando a gente ouve, quando a gente lê esse texto, a gente fala assim: puxa vida, Senhor, eu vou orar ao Senhor pedindo fé. E a gente pensa assim: Deus tem um caldeirão bem grandão lá, cheio de fé. Não é isso?
E quando eu peço fé para ele manda o anjo movimentar o caldeirão na minha direção. Um pouco de fé para o Afonso. Quando você pede um pouco de fé para o outro. Não é nada disso. Deus não tem caldeirão nenhum para derramar fé. Fé é um presente que Deus nos dá e que a gente vai desenvolvendo a cada dia. É como a criança na fase de crescimento. Não é? Vamos ver o bebezinho agora há pouco, um bichinho desse tamanhozinho, não é? Sabe nem mamar direito, não é? Eu estava olhando ali pensando, meu Deus do céu, pondo a mão na cabeça, daqui a pouco está me dando trabalho na igreja. Meu Deus, eu estava desesperado ali. Ninguém percebeu, mas eu estava me controlando ali, desesperado. Daqui a pouco está lá. Olha que bênção aqui no colinho, né? Tão quietinho, né? Mas o que é isso? Desenvolvimento, vai crescendo. Não é? Daqui a pouco está sentando. Daqui a pouco está andando. Daqui a pouco está falando. Daqui a pouco está fazendo palhaçadinha para você dar risada. E você nem sei se você dá risada, você doei, né? Então, meus irmãos, não existe caldeirão nenhum, meu irmão. É você olhar para a vida e dizer, Senhor, resolve aqui o problema, Senhor. Resolve aqui. Eu vou falar já sobre essa questão do resolve aqui o problema, Senhor. Não é? Jesus respondeu e disse, tende fé. Fé é vivência cristã. Ela cresce a cada dia. Fé é exercício cristão a cada dia. Fé é exercício. Fé, ela não é imaterial, ela é material, ela existe. Ela pode ser dada para nós. E ela é colocada em nossos corações. E ela se desenvolve. E assim, a cada passo, você vai se tornando mais maduro. E você se torna um gigante. Faz me lembrar aqui, não sei quem foi, não sei se foi aquele gigante lá da Inglaterra, fugiu o nome dele agora, de 200 anos atrás, ele cuidava do lares de crianças, se não me engano foi, como? George Miller, acho que é ele mesmo, acho que foi ele mesmo, não sei se foi ele não, mas... Os irmãos imaginam um negócio desse? Ele tinha que viajar, naquela época navio. Sabe o que é navio? Navio era um Boeing de hoje. Recurso assim para você viajar mais rápido era navio. E não sei se foi ele, mas fica sendo ele, tá? Por enquanto. Até a gente lembrar. Estava no navio, ele e a esposa, não sei como é que chegaram lá no navio, e assim. E a esposa dele tinha uma cadeira especial. E um dia tinha que levar aquela cadeira, ela tinha problemas lá de saúde, ela precisava daquela cadeira. E ele falou com alguém lá do navio, e alguém falou assim, Sr. Jorge, não é? A gente vai mandar alguém buscar a cadeira. Ele falou, não precisa, porque eu já falei com Deus, e Ele já está enviando a cadeira. O cara acabou de falar, alguém do navio viu uma carruagem, sei lá, um carro, alguma coisa, virando a esquina com a cadeira em cima, chegando lá. Você tem uma fé dessa? Não, isso é coisa real, irmão. Eu não estou brincando, isso é coisa real. Não precisa ninguém mandar buscar, porque eu já falei com Deus, eu lembrei antes, já falei com Deus e essa cadeira está vindo. Isso é possível? Isso é possível, mas a fé, ela é desenvolvida, ela é exercitada, e Deus exercita a gente na fé. Então Jesus falou assim, tem de fé, mas não é qualquer fé, tem de fé em Deus, há um direcionamento para a fé, o direcionamento da fé é Deus. Tem gente que tem fé no apóstolo. Você tem fé no apóstolo? Eu não tenho fé nenhuma no apóstolo. Tem gente que ora ao apóstolo Paulo. Você vai ficar sem ser atendido, meu irmão. Né?
Tem gente que ora para outros aí, não é? Outros vultos aí, até vultos bíblicos, não importa. Tem de fé em Deus. A nossa fé tem um endereço, tem um direcionamento. E quero trazer um detalhe. Esse tem de fé aqui, foi o que eu disse no começo, não é brincadeira. Ele é o imperativo. O que é o imperativo? É uma ordem. Isso quer dizer que cada crente é obrigado a ter fé. A gente não desenvolve porque é desobediente. Eu não desenvolvo porque eu sou desobediente. Mas é um imperativo. Jesus falou, tem de fé em Deus. Ele queria ensinar isso. Porque diante da ordem de Jesus, ele sabia que isso ia acontecer. Porque ele era homem, ele tinha fé. Mas ele era o filho de Deus, ele era Deus também. Mas ele exercitava a sua fé. Tem de fé em Deus. Então, essa foi a palavra-chave de Jesus para Pedro. Essa foi a palavra-chave de Jesus para os seus discípulos. E esta é a palavra-chave de Jesus para nós. João, José, Maria, tem de fé em Deus. Essa palavra já falei, não é? Eu falo primeiro, depois eu leio, não é? Essa palavra é de ordem verbal imperativa. É para você e para mim. Mas o texto continua e Jesus disse assim: porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser, lhe será feito. Você acredita nisso? Ergue-te, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, olha o detalhe aqui, tudo o que disser será feito. Esse tudo aqui é tudo. Sabe por quê? Porque houve um desenvolvimento, um conhecimento de Deus. E se é um conhecimento de Deus, tudo que você pedir, você vai saber o que você está pedindo. Você não vai pedir qualquer coisa. Então, você vai saber que o que você está pedindo é da vontade de Deus. Entendeu? Qual que é o esquema? Então, viver uma vida abundante é confiar literalmente que Deus vai remover as montanhas da vida. Deus vai remover as montanhas da sua vida. É que ele remove, mas a gente não, às vezes ele remove até sem a gente pedir, até sem a gente ter fé. Ele remove. As palavras do Senhor, não duvidar, é avançar. Deus vai resolver. Eu estou orando, eu já pedi, não é? E Deus vai remover. Você não acredita que Deus remove montanhas, não? Pois eu vou provar para vocês que isso acontece literalmente. Uma igreja nos Estados Unidos, isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Um pastor lá construiu um templo numa parte do terreno que estava plana, e o resto do terreno era tudo montanha. E eles, perante a lei, eles tinham que ampliar lá o número de vagas no estacionamento, mas era tudo montanha. O pastor não tinha como obedecer a lei. Aí ele leu esse texto. Isso aconteceu. Aí chamou a igreja para uma vigília. Irmão, nós vamos orar. O texto aqui diz que se tiverdes fé, está aqui, olha. Se tiverdes fé e não duvidar, você pode dizer a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Deus está dizendo que a gente, se tiver fé e não duvidar, nós estamos precisando remover essa montanha. Então nós vamos orar para Deus remover. Você já sabe que Deus removeu ou não? Fizeram a vigília de oração. No outro dia, bate a porta do pastor, um homem. E eu falo, pois não, o que o senhor deseja? Ele falou assim, eu sou o responsável pela construção do shopping que está surgindo na cidade aqui, e está terrível lá. Nós estamos precisando de terra, meu irmão. É muita terra que a gente está precisando. E eu queria que o senhor
estou vendo uma montanha aí, eu queria que o senhor me vendesse essa terra. Pastor, pois não, pode começar agora. Pois não, pode começar agora. E não é que Deus removeu a montanha da vida da igreja e ela pode ampliar lá o seu número de... Você pode não acreditar, você tem todo o direito de não acreditar. Mas eu ouvi essa história como realmente tendo acontecido. Irmãos, se crermos, Deus fará maravilhas na nossa vida e na vida do nosso próximo. E vou dizer, e Deus abençoa seu esposo por causa de você. E Deus abençoa sua esposa por causa de você. E Deus abençoa seus filhos por causa de você. E Deus abençoa a sua família por causa de você. E Deus abençoa a tua igreja por causa de você. E todo mundo olha para você e diz, que bênção que você é. Se tiverdes fé, se crermos, está lá bem claro no texto sagrado. Aí Jesus continua, ele não parou por aí. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, novamente o tudo aqui, olha, eu não tenho culpa, está aqui. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebeis e tê-lo eis. Crer é a palavra. Crer e não duvidar. Espera-se, claro, que o servo de Deus não peça absurdos, não é? Mas se crer, o texto está dizendo que recebe. Irmãos, eu e você somos tão sem fé, não é verdade? Às vezes você tem um problema, você não ora, e Deus resolve. Aí você fala, puxa, mas eu nem orei, e Deus resolveu. Às vezes você tem um problema, e você ora, e Deus resolve, você fala assim, poxa, eu nem acredito, e Deus resolveu. Isso é pecado. Você orou para Deus resolver, Deus resolveu, você fala, eu nem acredito que Deus resolveu. O que você tem que fazer? Agradecer. Dá glória a Deus. Não, pode dar lá na tua casa, no teu banheiro, você liga bem alto o chuveiro lá e dá uns glória lá e agradece a Deus. Aprenda a ter coração grato. Principalmente a Deus, tá? Aprenda a ter coração grato. Reconheça que foi Deus que resolveu. Não foi tua capacidade de conversa, piada. Né? Tem gente que acha que não, eu sei falar direito, eu sei conversar. Ali nada, rapaz. Se Deus não te abençoar, não for na tua frente, você não sabe nada, sabe resolver nada. Deus tem que ir à frente. E você ora e Deus vai na frente. Mas depois que ele for na frente e resolver, não diga, eu nem acredito. Mas isso, pastor, está falando absurdo? Não. Vou contar uma historinha para vocês. Pedro, ele estava preso, não estava preso? E bem preso. E estava algemado as mãos, algemado os pés. Não estava? Não está na Sagrada Escritura isso aí? Enquanto ele estava preso, o que estava acontecendo? A igreja estava orando. Vejam só, Pedro preso, a igreja orando, Deus se movimentando, atendendo a oração da igreja. Aí Deus mandou um anjo. O anjo falou, Pedro, vai. Se veste aí. Não. Daqui a pouco Pedro bate na porta lá, uma menina vai lá, atende. Não é Pedro não, não estou acreditando não, Abre a porta logo, menina. Abriu a porta. Não estamos acreditando. É Pedro, deve ser o anjo dele. É impossível. Ele estava nas mãos de Herodes. Como é que Pedro está aqui? O pessoal não estava orando? O pessoal acreditou? Não, está aqui, não acreditou. Não é? Em vez de agradecer lá, Pedro, vamos aqui, agora vamos agradecer. Não é? Isso para mostrar como a gente é fraco, tá? Não é? Como nós somos fracos. Às vezes Deus responde e a gente não acredita. Mas quer que eu dê outro exemplo? Já ouviu falar de um homem chamado Zacarias? Sacerdote, marido de uma mulher chamada Isabel, não é? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, não é? Zacarias orou 30 anos para ter um filho. 30 anos, sabe o que acha? 30 anos.
Você ora um mês e quer a resposta, ora um dia e quer a resposta. Então Zacarias orando. De repente está diante do altar, o anjo aparece para ele e fala assim: você vai ter um filho. Esse filho vai se chamar João. Ele falou: eu não acredito. Eu não acredito. Como é que vai acontecer? Eu sou velho, minha mulher é velha. Isso pode ser uma loucura de minha parte. Eu não acredito que isso vai acontecer. Aí o que ele falou? Tu vai ficar mudo para tu aprender a não falar bobagem. Ficou mudo. Quando ele saiu, não é? Quando ele saiu, teve que escrever tudo lá. Não é? Ficou mudo. Enquanto não nasceu o menino, não soltou a língua do homem. Então, aprendeu a lição. A igreja aprendeu a lição. Nós precisamos aprender as lições. Se nós oramos, irmãos, eu falo sério, irmãos, se nós oramos, Deus responde. Com toda a nossa fraqueza, se nós oramos, Deus responde as nossas orações. Se nós oramos, Deus responde. Zacarias, 30 anos, quando Deus atendeu, não acreditou. Queridos, algumas lições que o texto aqui nos dá. Os discípulos, ou no caso Pedro, ele viu o que aconteceu com a figueira e ele lembrou-se. Aprendamos a ver o que Deus está fazendo em nossas vidas, ou de bom ou de aparentemente mal, e aprendamos a tentar compreender o que Ele quer falar com a gente. Aprendamos a ver o que Ele quer falar com a gente. Isso tudo aconteceu para que os discípulos aprendessem o que era fé. O que era fé. A figueira se secou e isso nos ensina que a vida tem que gerar fruto, porque a vida tem que continuar. Como é que continua? Gerando fruto. Se gera fruto, gera semente. Se gera semente, tem continuidade. Se não gera semente, morre por ali. Deus espera que nossas vidas gerem frutos. A nossa vida tem que avançar. Peçamos humildemente a Deus que nos ajude a termos uma vida frutífera. Peçamos humildemente a Deus que nos ajude a termos uma vida frutífera. E obedeçamos a ordem de Jesus. Tende fé. É uma ordem, é um imperativo. É a nossa moeda da vida cristã. Não tem como caminhar na vida cristã sem essa moeda. Não tem como caminhar. Porque os desafios acontecem todo dia. As provas acontecem todo dia. E aí? Vai deixar passar a vida sem fazer leitura, sem meditar, sem refletir? Passou a vida e você não aprendeu nada. E é assim que acontece. Pode acontecer. Passa a vida e a gente não aprende nada. Porque Deus nos ensinou, e a gente morre, Deus não desiste de ensinar, e a gente não aprendeu. Tem irmão, o que eu tenho mais intimidade? Tem os que eu não tenho tanto. Eu respeito o limite que me dá. Você me dá um limite, eu estou no limite. Não passo do meu limite. Aí eu vejo alguns irmãos que eu tenho mais intimidade fazer uns negócios que eu falo assim: irmão, não estou entendendo nada. Acho que eu perdi tanto tempo. Eu falo, cara, perdi tanto tempo com você, irmão, investi tanto. Parece que você não entendeu nada. Aí, como a gente tem intimidade, o irmão dá risada. Olha, pastor, você investiu um pouco mais, não é? Mas não tem mais nada para investir, meu irmão. Você já sabe tudo. Você já tem todas as ferramentas para poder usar na sua vida cristã. Eu gostaria que você pensasse assim: no decorrer da minha vida cristã, o que eu tenho aprendido? Tudo que tem me acontecido, eu tenho colhido com gratidão e pedido a Deus para me ajudar a usar esse material que Ele coloca em minhas mãos, ou de provas ou de bênçãos, porque tem bênçãos também. O grande problema da bênção é que você fica vaidoso. Você pensa que você é o rei da cocada. Você pode pensar que você é o rei da cocada, que você tem mérito mesmo, que você é bom mesmo, que você é bom pregador mesmo, não é? Que ninguém te supera, que você é imbatível, que você canta legal, que ninguém aqui canta igual você. Ah, não para com isso. O
grande problema da bênção é esse, tá? E o que eu estou falando é verdade, isso acontece mesmo. E a gente passa a não acreditar que aquilo foi bênção de Deus. Aí vem a prova, né? Aí vem a prova, aí perde a voz, acontece alguma coisa. Ah, meu Deus o quê? Quem mandou ficar vaidoso? Meu Deus o quê? Quem mandou achar que estava acima de Deus? Então tem que fazer leitura. Estou falando em tese, tá? Não é? A gente tem que fazer leitura. Então, irmãos, a gente tem que pedir a Deus que nos ajude a vivermos essa vida de fé, de humildade, de gratidão, reconhecer a bênção através da prova, porque vem a prova, não é? Se vem a prova, agradeçamos a Deus, Senhor, eu agradeço por essa prova, minha vida é passar por ela, mas te agradeço por essa bênção também. Eu estou no meu lugar aqui de servo, tá? Eu estou aqui no meu lugar de servo. Eu não quero ultrapassar o meu limite de servo. Aí Deus fala, merece mais bênção. Já dá uma ordem lá, anjo, leva lá, mais bênção. Começou a orgulhar e fala, anjo, vai lá, tira. Ele quer que tire ou quer que põe mais? Eu quero mais. Eu não sei nem o que eu sou, tá? Acho que eu não chego nem, sei lá, não é? Não tenho nada para dar. Tem um mineiro que diz assim, bem sei que eu de mim nada tenho para dar. Tenho nada para dar. Estou abaixo de servo. É assim que você tem que se ver. É assim que você tem que se ver. Não é? Agora bota uma estrela desse tamanho aqui na tua cabeça, meu irmão. Você quer o quê? Quer que Deus manda um anjo para matar a bênção? Mandar um anjo para tirar, né? Então, querido, ter de fé é uma ordem, é um imperativo, é a nossa moeda na vida cristã. E tem mais, o que diz lá? Tiago, sem fé, Tiago não é Hebreus, é impossível agradar a Deus. Moeda, não é brincadeira que está se dizendo. Não tem como agradar a Deus se não tiver fé. Então a gente não tem saída, nós estamos na parede. Né? Então o que a gente tem que fazer? Senhor, eu sou um homem sem fé, me dá fé, me ajuda a caminhar pela fé. E tem um hino que a gente ouve muito por aí, né? O que diz lá o hino? Aqui chegamos Pela fé. Acabou. É pela fé, não é? E a fé nos permite realizar humanamente impossível. Deus em Cristo realizou o impossível para que tivéssemos fé. Em Jesus, Deus nos mandou a salvação. Em Jesus, Deus nos redimiu na cruz do Calvário, para que lá fosse realizada uma obra de salvação e o início de uma caminhada de fé. Que Deus nos ajude a compreender isso. Que Deus nos ajude a caminharmos pela fé. Que assim seja. Vamos cantar? Muito bem. O hino, qual que é o número? Eu não tenho o boletim. 210. Número? Eu acho que é 210. 210, é isso mesmo. 210 do cantor cristão. Vamos lá. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos cantar. 210 do cantor cristão. Cristo te chama, é o título do hino. Vamos cantar. Cristo te chama com muito amor, ó pecador, vem receber, nele não fujas do
nós vamos orar nesse momento. Essa praticamente é a oração final. E eu gostaria que você avaliasse a tua vida de fé. Jesus disse que se a gente não tem fé, podemos pedir para Ele acrescentar a fé. Não é? A minha fé é muito pequena, eu tenho que pedir para Ele, viu? E gostaria que te ajude a reconhecer a mão dele na tua vida. Amanhã você recebe uma bênção e fala, não, nem acredito. Tem que acreditar. Deus me abençoou. Você chega lá na firma e recebeu R$50 de aumento. O que você vai falar? Só isso? Ô Deus, obrigado pelos 50, né? Dá para quilo de contrafilé a mais. Aprenda a ter coração grato. Ok? Vamos lá? Se quiser ajoelhar aí, avalia a tua vida de fé aí. É você com Deus, não sou eu não, hein? Não vou entrar nessa oração sua não. É você com Deus. Tá? Peça a Ele. Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir. A Bíblia manda pedir. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo culto desta noite, pela Tua palavra que foi lida, e com toda sinceridade, Senhor, o Senhor conhece o vaso que a transmitiu. Pai, o Senhor conhece o meu íntimo, o Senhor conhece as minhas fraquezas. Eu peço-te perdão, Pai, pela minha falta de fé. Eu peço ao Senhor que me ajude, ó Pai, a crescer um pouco mais na fé, a desenvolver a minha fé. Da mesma forma, eu te peço por cada irmão aqui nesta noite, porque o Senhor quer desenvolver a fé da tua igreja, do teu povo. Eu peço que a tua mão toque não só os que estão aqui nesta noite, mas que a tua mão toque em todos os membros dessa igreja que estão dispersos nesse momento. Eu peço que a tua mão toque na vida daqueles que estão afastados da comunhão com a tua igreja. Eu peço que a tua mão toque na vida daqueles que naufragaram na fé. Eu peço que a tua mão toque em nossas vidas, a fim de que nós reavivemos a nossa fé e tenhamos um avivamento espiritual. Nós precisamos muito desse avivamento, Senhor. Senhor, coloque a tua igreja em oração, coloque em nós o desejo de orar, o desejo de buscarmos a tua face. Nos ajuda, Senhor. Nós não temos para quem recorrer aqui nessa terra. Não há ninguém que possa nos atender, porque não há outro Deus igual a ti. O Senhor é incomparável em tudo. Nós reconhecemos isso, mas temos dificuldade na prática da convivência com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos por causa de Cristo, por causa da sua cruz, por causa da sua morte. Aceita a nossa vida nesta noite. Aceita as nossas orações nesta noite. Cura-nos de nossas enfermidades. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, quero sentar-se.
Vamos cantar os inéditos que foram preparados. Elton vai descer? Vai cantar daí? Ótimo, então tá. Então vamos cantar, pessoal. Vamos cantar os inéditos aí que foram preparados. E enquanto eles vêm para frente, se preparam, gostaria de pedir aos irmãos, se puderem, venham na quarta-feira às 7h30, culto de oração, irmãos. Venha na quinta-feira, 9h da manhã, culto de oração, irmãos. Venha orar conosco, por favor. Depois dos silêncios, tem um pós-luz aí, estaremos encerrados. Som. Boa noite, irmãos. Boa noite. O primeiro louvor que nós iremos cantar é a oferta. Toda presença não há quebra.
obrigado aos irmãos que vieram. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana. Quarta-feira estão convidados, quinta estão convidados para estarem aqui. Domingo nem se fale, né? Que Deus nos abençoe a todos, ok? Vamos para o pós-estúdio. Depois estaremos encerrando.